Para os audazes de Street Outlaws, as apostas são sempre extremamente altas, levando carros e vidas ao limite. Mas o que acontece quando a corrida termina não com uma bandeira quadriculada, mas com um silêncio repentino, ou o frio tilintar da porta de uma cela? Prepare-se para descobrir as verdades chocantes sobre os membros do elenco de Street Outlaws, cujas jornadas tomaram um rumo sombrio e inesperado, deixando os fãs chocados e se perguntando sobre o verdadeiro custo da vida na pista rápida. Ryan Fellows. A comunidade do automobilismo foi profundamente abalada em 7 de agosto de 2022 com a notícia de um terrível acidente. Ryan Fellows, um rosto conhecido da família Street Outlaws, perdeu a vida num acidente flamejante enquanto filmava para o programa em Las Vegas. Ele tinha apenas 41 anos e morreu fazendo o que mais amava, correndo com seu carro em alta velocidade. Ryan Fellows era mais do que apenas um piloto. Ele era um verdadeiro entusiasta de carros que vivia e respirava o mundo dos automóveis. Sua paixão por carros era notória a quem o conhecia, e era admirado por sua fibra e vontade inabalável de superar qualquer desafio. Além do rugido dos motores e do cheiro de borracha queimada, Ryan era profundamente dedicado à sua família. Ele e sua esposa, Elizabeth, estavam juntos desde que ela tinha apenas 14 anos, construindo uma vida juntos ao longo de quase 2 décadas de casamento. Ele era um marido gentil e atencioso, e um pai amoroso para seus 2 filhos, Josiah, de 18, e Olivia, de 10. A família era sempre a prioridade, e ele cuidava deles em cada decisão, mostrando um lado do piloto que poucos viam na TV. O trágico acidente ocorreu numa manhã de domingo. Ryan estava no meio de uma corrida, a 8ª de 9 planejadas para aquela noite, levando seu Nissan 240Z dourado ao limite. Enquanto acelerava pela pista, ele de repente perdeu o controle de sua potente máquina. O carro capotou violentamente, batendo perto da linha de chegada, e depois pegou fogo. Os espectadores da corrida correram imediatamente para ajudar, mas apesar dos seus esforços valentes, não conseguiram retirá-lo dos destroços em chamas a tempo. A notícia da sua morte provocou um choque na comunidade Street Outlaws e deixou a sua família completamente despedaçada. Após a tragédia, a esposa de Ryan, Elizabeth, recebeu muitas ligações de outros membros do elenco, todos tentando entender o que havia acontecido. Em meio à sua dor, ela encontrou um pequeno consolo em saber que Ryan morreu fazendo o que amava. Ela contou que ele estava em seu programa favorito, cercado por suas pessoas favoritas e dirigindo seu carro favorito, acreditando que ele não teria querido de outra forma. O acidente foi tão grave que a OSHA, a agência governamental responsável pela segurança laboral, abriu uma investigação sobre o acidente. O Departamento de Transportes de Nevada tinha até dado à produção uma licença para fechar a Las Vegas Boulevard Norte para as filmagens. Uma página no GoFundMe foi rapidamente criada para ajudar a família enlutada de Ryan, que havia perdido o coração e a alma do lar e o principal provedor deles, Christopher Kentucky Ellis. Apenas 2 anos antes do trágico acidente de Ryan Fellows, outro membro querido da família Street Outlaws enfrentou um tipo diferente de tristeza. Christopher Scott Ellis, conhecido por fãs e amigos simplesmente como Kentucky, era uma parte vital da magia dos bastidores do programa. Ele era um mecânico habilidoso que fazia carros cantarem e seu trabalho mantinha as potentes máquinas de Street Outlaws rugindo no asfalto. Mas a história de Kentucky terminou não na pista, mas numa tragédia silenciosa e particular que revelou uma luta oculta. Christopher Ellis, com seu apelido carinhoso Kentucky, era um favorito dos fãs em Street Outlaws, do Discovery Channel. Ele estava lá desde o início, um membro do elenco na primeira temporada em 2013, e continuou a fazer aparições como um mecânico de confiança no programa até 2018. Kentucky era conhecido por ser trabalhador e aprender rápido, alguém que se destacava com as mãos. Ele era dedicado ao seu trabalho na Midwest Street Cars Automotive, em Oklahoma City, onde seu rápido senso de humor o tornava uma figura querida entre seus colegas. Quando não estava sob o capô de um carro de corrida, Kentucky encontrava alegria na caça e ao ar livre, desfrutando dos prazeres simples da vida, longe do mundo de alta octanagem das corridas.
Mas em 9 de setembro de 2021, a descoberta foi feita. Christopher Ellis foi encontrado morto em sua casa em Oklahoma City. Ele tinha apenas 39 anos de idade. Quando a polícia chegou à sua residência, eles o encontraram caído para a frente, com a cabeça apoiada numa mesa. Perto dali, eles viram uma garrafa de bebida, uma colher de metal e uma seringa contendo uma pequena quantidade de líquido escuro. Os policiais notaram que esse líquido parecia compatível com heroína. O colega de quarto disse à polícia que tinha visto Kentucky pela última vez 2 dias antes e tentou verificar como ele estava, mas a porta do seu quarto estava trancada. Foi só quando 2 amigos em comum vieram e ajudaram o colega de quarto a abrir a porta trancada que descobriram o corpo de Christopher. A descoberta revelou as batalhas pessoais que Kentucky vinha travando. Embora seu colega soubesse do problema com álcool, ele disse que não sabia de nenhum problema com drogas. No entanto, os 2 amigos que o ajudaram a encontrá-lo disseram à polícia que sabiam que Christopher lutava com problemas de álcool e opiáceos. As investigações policiais não encontraram sinais de crime, o que significa que a sua morte não foi causada por outra pessoa. A autópsia inicial não revelou imediatamente a causa exata da morte, e um relatório toxicológico ainda estava pendente para fornecer mais respostas. O obituário de Christopher o lembrava como um irmão, filho e amigo profundamente amado que faria muita falta a todos que o conheciam. Ele deixou sua mãe e 6 irmãos. Saindo da tristeza silenciosa de vidas interrompidas por desafios pessoais, agora voltamos para aqueles que enfrentam a mão dura da lei, onde o rugido do motor foi substituído pelo barulho das portas das celas. O que acontece quando a parte fora da lei de Street Outlaws se torna um pouco real demais para suas estrelas? Joe da Boss. Jonathan Day, conhecido por todos como J.J. Day Boss, se destaca como um verdadeiro gigante no mundo das corridas de rua, especialmente com sua poderosa e influente equipe de Memphis. Ele construiu seu império de corridas do nada, ganhando reputação por sua mente afiada e seu talento para fechar negócios. Mas a jornada de JJ também foi marcada por um passado significativo, que lançou uma longa sombra sobre sua vida e carreira, incluindo uma longa temporada na prisão federal e uma dramática batalha legal que se desenrolou bem na frente das câmeras. Antes dos holofotes da televisão de realidade, J.J. Da Boss tinha um caminho diferente. Ele admite que fez algumas más escolhas e decisões erradas que o levaram a passar 8 anos e 1 mês na prisão federal. O próprio J.J. falou sobre este período como um processo de aprendizagem difícil, mas importante, que o ensinou a valorizar e respeitar de verdade a vida e todos nela. Após a sua libertação, ele teve que recomeçar do zero, elaborando um plano para comprar, restaurar e vender carros antigos. Ele realmente gostava de fazer isso, e seu esforço acabou compensando, dando-lhe o dinheiro necessário para financiar sua paixão por corridas. Essa dedicação o impulsionou ao cenário nacional, tornando-o a figura icônica de hoje. Mas o drama de J.J. Da Boss não se limitava à pista. Um incidente chocante nas filmagens de Street Outlaws, Memphis gerou um grande processo que expôs seus problemas legais. Um casal, Chad e Jenny Larkin, alegou ter sido violentamente atacado por J.J. e um membro da sua equipa, Bounty Hunter. O processo, apresentado no Tennessee, descreveu como, durante um evento de corrida, J.J. e Bounty Hunter alegadamente desferiram socos em Chad Larkin e o derrubaram ao chão. Chad Larkin disse mais tarde que ele realmente acreditava que a equipe de Street Outlaws estava tentando matá-lo e que ele temeu por sua vida naquele momento. Ele sofreu ferimentos graves, incluindo um dente da frente lascado, um lábio partido, um olho roxo, uma hérnia de disco nas costas e um menisco rompido na perna esquerda. A sua esposa, Jenny, também alegou ter sofrido lesões físicas e emocionais quando uma membro feminina dos Memphis Street Outlaws a atacou enquanto tentava ajudar o marido. O processo dos Larkins também apontou o dedo aos produtores do programa, Pilgrim Films and Television e Discovery Inc. Eles alegam que os produtores não fizeram nada para impedir a alegada agressão. De fato, o processo afirmava que os produtores chegaram a pedir aos câmeras para se aproximarem, para garantir que filmassem a briga. Os Larkins acreditam que os produtores buscavam ativamente lixo sensacionalista que poderia gerar violência para aumentar a audiência do programa.
Um mês após o incidente, Jonathan Day, conhecido como JJ, foi preso e acusado de agressão agravada. Ele foi solto após pagar uma fiança de $30 mil. Em 2025, a batalha legal O caso se desenrolou. As alegações de Chad Larkin foram para a arbitragem, ou seja, seriam resolvidas fora de um tribunal comum, enquanto as de Jenny Larkin puderam avançar em tribunal. O processo pediu uma quantia impressionante, mais de 10 milhões em indenização. Todo este evento mostrou claramente como as linhas entre o drama de reality show e as consequências legais da vida real podem se confundir perigosamente. Falando em problemas com a justiça, Joe The Boss não é a única estrela de Street Outlaws a ter enfrentado a lei. Às vezes, o caminho para a fama pode levar a um desvio inesperado por uma cela de prisão, lembrando a todos que, mesmo fora das pistas de corrida, existem regras a serem seguidas. Chuck Seitzinger. Chuck Seitzinger, amplamente conhecido por suas intensas corridas e seu carro formidável, Death Trap, tem sido figura central e duradoura em Street Outlaws há muitos anos. É celebrado por seu espírito competitivo feroz e sua longa e célebre história no mundo das corridas de arrancada. No entanto, mesmo um piloto experiente e respeitado como Chuck pode se encontrar numa situação onde as regras da estrada são subitamente substituídas pelas rígidas regras do tribunal e de uma cela de prisão. A conexão de Chuck Seitzinger com o mundo das corridas é profunda, estendendo-se por muitos anos. Sua jornada no mundo movido à adrenalina da competição de alta velocidade começou no momento em que teve idade para segurar um volante, rasgando o asfalto durante seu último ano do ensino médio. Seu talento foi rapidamente reconhecido. Em 2004, ele conquistou o prestigioso título de novato do ano pela NOP Drag Racing Association. Ele não parou por aí, conquistando o altamente competitivo campeonato Nitrous Express P4 Xbox Cup na divisão de 4 cilindros. Esses primeiros sucessos consolidaram seu status como uma força formidável nas corridas e lançaram as bases para sua conhecida presença em Street Outlaws. No entanto, a comunidade de Street Outlaws foi pega de surpresa quando surgiram notícias de que Chuck Seitzinger havia passado um tempo na prisão. Embora os detalhes exatos das acusações não tenham sido totalmente revelados em registros públicos, foi noticiado que a sua prisão resultou de uma altercação física, especificamente por brigar com alguém. Discussões online entre fãs e outros também sugeriam que Chuck tinha problemas de raiva e possível abuso de substâncias, embora essas alegações específicas permaneçam não confirmadas por acusações oficiais. Houve também um incidente anterior, mostrado na primeira temporada, episódio 2 da série, onde a polícia chegou enquanto Chuck fazia um test drive. Embora este evento específico não tenha necessariamente resultado em prisão, mostrou que, mesmo no início de sua carreira televisiva, Chuck teve encontros com a lei, destacando a tensão constante entre corridas de rua e limites legais. Após seu período na prisão, Chuck foi de fato solto. Vídeos e discussões confirmaram seu retorno ao mundo exterior com um vídeo intitulado Chuck Saiu da Prisão, onde ele compartilhou suas experiências da prisão. Isso mostrou que, mesmo após enfrentar consequências legais e passar tempo na prisão, Chuck voltou ao cenário das corridas. Ele continuou sua carreira, reconectando-se com os fãs e, mais uma vez, assumindo o volante. Mesmo com alguns membros do elenco enfrentando seus desafios mais duros, o coração de Street Outlaws continua forte, com muitos rostos conhecidos ainda profundamente envolvidos no mundo das corridas. Eles estão construindo, correndo e levantando os limites da velocidade, sempre procurando a próxima grande vitória. Big Chief. Justin Shearer, conhecido por todos como Big Chief, tem sido uma figura central em Street Outlaws desde o próprio início. Sua jornada tem sido cheia de altos e baixos, mas sua paixão por corridas nunca diminuiu. Em 2025, Big Chief faz um retorno emocionante, provando que ainda é uma força a ser temida. Ele está de volta à cena, preparando-se para grandes eventos como o Cash Days 2025, onde enfrentou um dramático acidente na pista, mas mostrou sua habilidade e resistência para permanecer na corrida. Seu retorno tem sido muito aguardado, e ele está agitando tudo com novas máquinas e alianças inesperadas, até mesmo participando de sessões de terapia surpresa e trabalhando com outros pilotos como Reaper e Richard Rawlings para reescrever as regras de No Prep Kings.
Seu famoso carro, o Crow, ou sua versão atualizada, o Crow Mod, continua a ser tema de conversa, com fãs se perguntando se corresponderá às expectativas e trará grandes vitórias. A dedicação de Big Chief ao esporte permanece clara, e ele ainda é um dominante. Sempre pronto para a próxima batalha de grandes apostas, Ryan Martin. Ryan Martin, conhecido por seu incrivelmente potente Fireball Camaro, é um dos principais pilotos que continua a fazer grandes ondas no mundo de Street Outlaws. Para 2025, Ryan está fazendo uma jogada ousada, entrando oficialmente na cena de corridas Pro Mod com um Camaro 1969 novinho em folha. Este novo carro foi construído para dominar, com diferentes opções de motor, como configurações Pro Charger e Screw Blower, mostrando que ele está pronto para enfrentar os melhores tanto no No Prep Kings quanto em outros eventos Pro Mod. A agenda dele para 2025 está lotada de grandes corridas pelos Estados Unidos e até no Canadá, prometendo uma temporada cheia de ação de alto risco. Murder Nova. Sean Ellington, mais conhecido como Murder Nova, também fará grandes mudanças para 2025. Ele está prestes a mudar para uma configuração Pro Mod na série Street Outlaws, revelando um novo Camaro biturbo. Esta máquina potente foi projetada para maior velocidade e desempenho, marcando um novo capítulo em sua carreira de corrida. Sean é conhecido pelo seu espírito competitivo feroz, e ele pretende dominar a pista de arrancada com este carro avançado. Os fãs podem esperar ação emocionante enquanto ele testa e ajusta sua nova máquina para as próximas batalhas de alto risco, tanto na rua quanto na pista. Kai Kelly. Kai Kelly, um piloto proeminente do Mississippi, continua sendo um dos principais nomes no cenário No Prep. É conhecido pelo seu potente Camaro a nitro, The Shocker, e sua habilidade de ter tração na pista e na rua. Em 2025, Kai ainda está muito ativo na disputa com seu Camaro Can't Get Right, um carro que é leve e potente e que se prevê ser extremamente difícil de vencer, especialmente com pneus radiais em pistas preparadas. A jornada de Kai tem tido sua parcela de desafios, incluindo falhas mecânicas e desclassificações, mas ele se mantém firme e determinado, sempre pronto para acertar as contas e vencer as corridas. Farm Truck e AZN. Farm Truck e AZN, a dupla adorada, conhecida por seus carros únicos e hilários, ainda está muito ativa em 2025. Eles continuam a trazer sua abordagem criativa e não convencional ao mundo automotivo. Desde seu icônico Farm Truck até seu radical Gone Rail, sempre foram conhecidos por suas ideias loucas. Agora, eles estão elevando o patamar ao abrir sua própria oficina e construir veículos extravagantes que só eles poderiam imaginar. Eles também estão se conectando com os fãs através do canal do YouTube e até lançaram um calendário de 2025 assinado pessoalmente por Farm Truck e AZN, mostrando suas criações e momentos memoráveis de Street Outlaws. Doc, Dominator e Jeff Lutz. Muitos outros rostos familiares da família Street Outlaws continuam a fazer parte da ação das corridas. Doc, conhecido por suas corridas intensas, ainda é uma presença marcante na pista, mesmo depois de momentos dramáticos, como capotar seu carro durante uma corrida contra Big Chief. Dominator, com seu potente Dodge Dart, também atualiza o carro para eventos como a corrida do campeonato no Prep Elite Top 16 e deve participar dos eventos da Speed Promotions. Jeff Lutz, outro construtor e piloto respeitado, tem sido visto se preparando para grandes eventos como a SICK Week 2025, mostrando seu envolvimento ativo na comunidade de corridas e quebrando a má fase. Esses pilotos, juntamente com outros nomes como Monza, continuam a competir em diversos eventos, como as corridas OG Outlaws, mantendo o verdadeiro espírito das corridas de rua bem vivo. Uma nota sobre Daddy Dave. Enquanto muitos pilotos seguem suas jornadas, a família de Street Outlaws também sofreu perdas profundas. David Lean Roberts, conhecido pelos fãs como Daddy Dave, um piloto amado e impetuoso, faleceu em 11 de outubro de 2020, aos 74 anos. Ele era um veterano da Marinha dos Sahara e um mestre artesão que era muito amado por todos que o conheciam. Sua partida foi um momento triste para a comunidade do automobilismo, mas seu legado como um competidor aguerrido que por pouco escapou de acidentes graves 2 vezes, vive o espetáculo em si.
quando Street Outlaws começou, ninguém, nem mesmo os produtores do programa, acreditava que duraria. Começou com grupos independentes menores filmando corridas, e quando esses vídeos ficaram populares online, o Discovery Channel ligou. O elenco, pensando que não tinham nada a perder, não se conteve na primeira temporada, e a paixão deles, uma descoberta que se impôs, levando a muitas mais temporadas. O programa rapidamente conquistou os corações dos telespectadores que sentiam a necessidade de velocidade, oferecendo um lugar na primeira fila à ação de tirar o fôlego. A sua popularidade levou até a um videojogo e a inúmeras séries derivadas, mostrando o quão grande a marca Street Outlaws se tornou. Apesar de sua grande popularidade, Street Outlaws sempre esteve envolvido em controvérsias, principalmente por exibir corridas de rua ilegais. A National Hot Rod Association, ou NHRA, que é uma das principais organizações para corridas de arrancada legais, tem se manifestado abertamente contra o programa. Em 2015, a NHRA ameaçou suspender as licenças de pilotos que apareceram em Street Outlaws, alegando que o programa promove atividades perigosas e ilegais. Isso colocou muitos pilotos numa situação difícil, especialmente aqueles com contratos para aparecer no programa. No entanto, o próprio programa muitas vezes operou numa área cinzenta. Embora se chame Street Outlaws, as corridas na TV são autorizadas pelas cidades, com ruas fechadas e policiais para segurança. Isso significa que não são rachas ilegais como muitos imaginam, mas sim eventos controlados para a televisão. Ainda assim, a imagem de promover atividades ilegais levou algumas cidades, como Tulsa, Oklahoma, a proibir filmagens nas suas ruas. O debate continua sobre se o programa glorifica corridas ilegais ou apenas capta a emoção de uma subcultura. O sucesso de Street Outlaws original gerou uma família de spin-offs, cada um explorando diferentes aspectos do mundo das corridas. Programas como Street Outlaws, No Prep Kings, Street Outlaws, Fastest in America, Street Outlaws, New Orleans, Street Outlaws, Bristol e Street Outlaws, Locals Only, expandiram o universo, trazendo novos pilotos e novos desafios para a tela. Em 2025, novos formatos estão surgindo, como a série de corridas No Time Kings, que promete 4 grandes corridas nesta temporada. Há também Street Outlaws Endgame, onde estrelas de ponta como JJ, Ryan, Murder Nova, Kai e Axman constroem carros do zero para correr uns contra os outros e contra o mundo. À medida que 2025 avança, o universo de Street Outlaws continua a ser um lugar de competição de alto risco e drama pessoal. Os pilotos, sejam veteranos ou caras novas, estão constantemente a superar os seus limites, construindo carros mais rápidos e adaptando-se a novas regras e desafios. O próprio programa também está a mudar, explorando novos formatos e expandindo o seu alcance. A paixão pela velocidade e a emoção da corrida permanecem no centro de tudo, garantindo que o mundo de Street Outlaws continuará a cativar o público por muitos anos. O futuro da pista rápida é incerto, mas uma coisa é clara: o rugido dos motores não será silenciado tão cedo. As histórias dos membros do elenco de Street Outlaws, seja marcadas por perdas trágicas, problemas com a lei ou triunfos contínuos na pista, pintam um quadro vívido de um mundo movido por velocidade e paixão. Suas vidas são um testemunho dos riscos e recompensas extremos que vêm ao ultrapassar os limites, tanto dentro quanto fora do asfalto.